Hoje nós vamos começar uma série de mensagens que nós estamos dando esse título, Assim que luto as minhas guerras. Hoje nós cantamos esta mensagem e durante essa semana fizemos esse trabalho de divulgação e talvez você chegou aqui pensando, puxa, o que nós vamos aprender? Qual será a ênfase aí da palavra que vai ser ministrado? O que eu vou poder levar para o meu coração? Hoje nós teremos a primeira série de 3 mensagens e nós vamos estudar hoje um texto muito conhecido. Se você nasceu dentro da igreja, é bem provável que você já leu esse texto e já ouviu muitas vezes esse relato bíblico que é ensinado principalmente para a nova geração, onde nós vemos Deus fazendo algo maravilhoso através de uma pessoa. Na semana que vem nós vamos estudar um pouquinho a respeito da história de Sansão. E depois, no final, nós vamos ter um intervalo, que é a Escola do Caráter. Depois da Escola do Caráter, o último final de semana desse mês, o mês de março, nós estudaremos o segundo livro dos Reis, capítulo 6, quando nós vemos ali Eliseu e o seu servo, um profeta, vivendo uma situação inusitada, e um milagre, algo maravilhoso aconteceu. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu e ao meu coração. Hoje nós vamos estudar sobre a história de Davi. Então, se você trouxe a sua Bíblia aí, abre, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Pastor, onde está Samuel? Samuel está lá no Antigo Testamento. Vem antes do segundo livro do Samuel, tá certo? Vai lá no Antigo Testamento, começa a folhear as páginas, vai indo ali. Você logo vai encontrar o primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. O texto que nós vamos ler hoje narra a história de Davi e Golias. Quem conhece a história de Davi e Golias aqui? Oxa, que bênção. Quem não conhece, nunca ouviu falar da história de Davi e Golias? Tem alguém? Que eu imaginava, todo mundo já ouviu alguma coisa. Queridos, nessa noite nós vamos meditar aqui nesse capítulo, o capítulo 17, do primeiro livro do profeta Samuel. Quem encontrou aí diz amém. Tamo junto, então vamos para cima. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a palavra diz assim: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando um vale entre eles. 2 exércitos aqui estão frente a frente, no campo de batalha. Cada um ocupou uma colina e no meio deles havia um vale. Olha o que diz o versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha Golias 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Chega então, no meio desses 2 exércitos, que sai do meio dos exércitos do filisteu, esse gigante, 2,90 metros de altura, e ele então se coloca ali diante do exército de Israel, e olha só o que ele vai então dizer, que está registrado aqui a partir do versículo de número 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos fazer um pause aqui. Deixa a sua Bíblia aberta, se está ligado no seu smartphone aí, só fecha a tela, daqui a pouquinho nós vamos voltar para esse capítulo. Queridos, você já se deparou com uma situação onde você tem um fato e diante daquele fato
pessoas olham, pessoas observam e há opiniões diferentes. Às vezes a mesma circunstância, o mesmo caso, a mesma situação, só que um tem uma opinião e o outro tem uma opinião totalmente diferente. Já viu isso acontecer? Já passou por isso? Dentro da sua casa, talvez você tenha os seus irmãos. De repente acontece um problema. E aí você tem uma opinião a partir daquele problema, mas você vai encontrar o teu irmão, um parente, um amigo, quem está de fora, que também vê, contempla, fica sabendo daquilo e tem uma opinião totalmente diferente. Por que que isso acontece? Às vezes, diante das mesmas circunstâncias, há reações diferentes. Esses dias eu estava me fazendo essa pergunta. Eu estava atendendo uma situação familiar, e aí uma pessoa veio e me contou. Olha, lá aconteceu isso. Falei, beleza. Deixa eu ouvir outra pessoa de dentro daquela casa para ver se esta de fato é a compreensão correta dos fatos. E aí veio a outra pessoa. E a outra pessoa começou a relatar e ela foi falando, olha, aconteceu isso e mais isso. E eu falei, peraí. Quando eu vi aquele segundo relato, havia uma diferença muito grande entre as duas versões da história. E aí, de repente, eu pensei, puxa vida, quem tem razão? Havia outras pessoas envolvidas, eu falei, vou chamar a terceira pessoa e vou conversar para ver o que de fato aconteceu. Quem está com a razão? Será que tem alguém mentindo? E aí veio uma terceira pessoa. E quando essa terceira pessoa chegou e começou a relatar os fatos, para minha surpresa, houve uma terceira versão da mesma história, da mesma situação. E eu fiquei perguntando a Deus, quem tem razão? Fiquei perguntando para o Senhor, será que tem alguém mentindo? Conhecendo as pessoas e sabendo da idoneidade delas e a vontade que elas tinham de resolver aquela circunstância, logo eu descartei essa possibilidade que elas estavam mentindo. Na verdade, as três tinham razão diante daquilo que elas tinham observado. Entretanto, cada uma enxergava, presta atenção nisso, a situação a partir da sua própria visão. Queridos, é muito interessante nós observarmos isso, porque nesse texto aqui, nós vamos ver essa situação acontecendo. Há um gigante de 2,90 metros de altura, Golias. Talvez você já ouviu a história de Davi e Golias, aqui surge Golias. Ele surge não desafiando primeiramente Davi, mas desafiando o exército do povo de Deus. E quando aquele exército do povo de Deus se sente afrontado por esse gigante, a reação dessas pessoas foi uma reação de medo. Eles ficaram atônitos. No final do versículo de número 11, nós lemos isso. Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aquele gigante chega e fala, olha, em vez de nós lutarmos dois exércitos, vamos fazer o seguinte, para que tanta gente brigando? Eu estou aqui. Manda um gigante, ou manda um soldado, manda alguém do povo de vocês lutar comigo. E serão só nós dois lutando. Aquele que vencer, o exército, o perdedor, representa o exército derrotado, que servirá o exército ganhador, ou a pessoa que representava o exército que ganhou. Quando eles estavam diante dessa situação, logo Davi e todos os soldados ficaram apavorados. Por quê? Porque esse desafio partia de um homem que tinha uma estatura maior do que os outros. E eles ficaram com medo, porque sabiam que Golias era um homem treinado na guerra e que estava preparado para aquele desafio. Naquele momento, talvez olhando para o exército, eles falaram, não tem ninguém aqui em condição de lutar com esse campeão de guerra. Às vezes, queridos, nós passamos por isso. Na nossa vida, nós vamos passar por circunstâncias em que às vezes nós pensamos assim, minha vida está travada, eu não consigo, esse problema é muito difícil. Porque o que vai determinar quais são os passos que nós vamos dar é a visão que nós temos a respeito daquilo que nós estamos enxergando. Certa vez uma pessoa falou, se você se deparar com um gigante e falar que você não vai vencer, você tem razão. Mas se você se deparar com esse mesmo gigante e dizer, eu vou vencer, é bem provável que você também tenha razão. Às vezes nós não conseguimos entender por que, diante da mesma circunstância, as pessoas reagem de forma diferente. Você pega um lar, você pega uma família, você pega uma estrutura onde há pessoas ali
passando por um problema. Aquele mesmo problema serve de estímulo para alguns e serve de pesar para outros. Tem pessoas que olham para a vida do pai e da mãe, que vivem uma situação muito difícil e falam assim, olha, eu vou lutar, eu vou buscar o Senhor, eu não me conformo com essa realidade, a minha vida vai ser diferente. Mas existem pessoas dentro daquela mesma casa, vivendo aquela mesma situação, que olha para cima e fala, Deus não me ama, Deus não me quer, olha a minha vida como é uma vida difícil. Tudo para mim deu errado. E a pessoa senta, chora e começa a viver refém daquela situação. Como nós estamos lutando as nossas guerras? Como nós estamos enfrentando os nossos gigantes? Como nós estamos lutando com as circunstâncias que nos desafiam? Eu quero trazer essa palavra para o teu coração, porque nós vamos aprender com Davi qual deve ser a postura de um filho de Deus. Porque, irmãos, precisa ficar bem claro para você e para mim, que não é uma questão se temos ou não temos gigantes, se vamos enfrentar ou não vamos enfrentar problemas. Todos nós vamos passar por situações que vão nos desafiar. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, coloca a mão no ombro dele com bastante carinho e fala assim, irmão, tem uma boa notícia para você. Você vai enfrentar problemas. Ô pastor, está amarrado, que isso? Não, querido. Essa faz parte de uma ação, de uma estratégia que muitas vezes Deus permite para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar. Todos nós vamos enfrentar problemas e dificuldade. Talvez alguns aqui possam enfrentar dificuldades um pouquinho mais acentuadas. Outros vivem dificuldades ou situações menos difíceis. Mas a verdade é que todos nós vamos passar por problemas. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, a vida é difícil só para mim. Não é difícil só para você, querido. Entenda isso. Todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por dificuldades. Quando você se depara com uma pessoa que venceu, uma pessoa que está vivendo uma situação de vitória, uma pessoa que está conseguindo lidar com as circunstâncias e conseguindo superar as adversidades, não é porque tudo deu certo na vida daquela pessoa. É bem provável que aquela pessoa tinha tantos gigantes ou tantos problemas quanto nós temos. Entretanto, ela encontrou uma saída, ela encontrou uma solução, ela encontrou uma maneira de lidar com aqueles desafios. A pergunta que eu faço para você nessa noite é essa. Como que você está lidando com os seus problemas? Os seus problemas e as suas dificuldades, os seus gigantes, como você queira dizer, como você queira enxergar, elas estão te limitando? Estão te parando? Estão determinando a sua vida? Ou a sua visão é, esse problema não vai me parar, essa dificuldade não vai determinar a minha vida, mas eu vou encontrar em Deus forças para superar e vencer todas essas dificuldades. Tem pessoas às vezes que olham e falam, pastor, como a vida é difícil para mim. Mas, queridos, é nas dificuldades, é nos problemas da vida que nós temos uma grande oportunidade. E aqui nós vamos enxergar isso com Davi. Porque Davi, queridos, quando ele chega naquele lugar, naquele campo de batalha, algo diferente acontece. Se você está com a tua Bíblia aberta aí, acompanhe agora comigo no versículo 12. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Davi. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o nome do mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula, ou seja, o menor de todos eles, dos 8. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Os 3 irmãos de Davi estão no campo de batalha. Os 3 irmãos de Davi faziam parte aqui do exército que estava sendo afrontado por Golias. Davi, naquela época, não tinha idade para estar onde? No exército. Hoje à tarde foi a formatura de incorporação no tiro de guerra aqui. Alguns de vocês foram convidados esse ano
a serem soldados do Exército Brasileiro. Que Deus abençoe vocês e que seja um ano de muita, mas muita, muita disciplina. E vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Agora, olha só, queridos. Davi não tinha idade naquele momento para participar do exército. Davi era novo. Davi não tinha idade para acompanhar os soldados, porque Davi ainda não tinha chegado nesse momento da vida onde ele poderia ser aceito pelo exército como um soldado. E olha o que a Bíblia diz. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã, versículo 16, e de tarde, e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. É nesse momento que chega Davi e toma conhecimento, por ordem do seu pai, vai lá no campo de batalha, vê como estão seus irmãos e faz uma moral lá com o chefe da tropa, leva um suprimento para eles, e aí eles vão poder dar liberdade para você, ver o que está acontecendo lá e me traz notícia. E Davi foi. Mas quando Davi está lá, ele vê toda essa situação, a afronta de Golias e o medo que havia no coração dos soldados do povo de Deus. Versículo 21. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E repetiram então a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isto que receberá o homem que matá-lo. Davi então toma conhecimento. Olha, esse gigante está afrontando o exército do povo de Deus já faz um tempo. E o rei prometeu que quem enfrentá-lo vai poder casar com a sua filha, vai receber algumas honras, e a casa do pai desse rapaz, desse guerreiro, a família nunca mais vai pagar imposto. Versículo 27, ou melhor, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e com ele perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz eu agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Davi tirou onda aqui, né? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. O irmão mais velho de Davi, quando vê Davi no campo de batalha, conversando com os outros soldados, fica irado. Porque essa questão entre os irmãos é uma coisa muito interessante. Quem tem irmão mais novo aqui? Nossa, cara, que ideia de Deus isso aqui que eu vou falar agora. Olha que benção. Às vezes, nós, como irmãos mais velhos, eu falo isso porque eu tenho 2 irmãs que são mais novas do que eu, não conseguimos enxergar, muitas vezes, o que Deus está fazendo ou o que Deus pode fazer na vida dos nossos irmãos mais novos. E geralmente a gente começa a pegar no pé por coisas que não existem. Eliabe estava lá, participando de toda aquela situação,
Davi está conversando, e qual foi a maneira como Eliabe abordou Davi? Eliabe falou: meu irmão, você está aqui, está se achando, né? Seu presunçoso. Deixou as ovelhas do pai lá e veio aqui, né? Veio ver o que está acontecendo aqui para fofocar. Veio ver o que está acontecendo aqui como curioso. Mas na verdade Davi estava lá em obediência ao seu pai. Eliabe em momento algum se preocupou com isso. Mas ele nesse momento critica a postura de Davi. Agora o mais massa eu acho que foi a reação de Davi. Davi olha para a afronta do seu irmão, ele não revida. Por isso, se você é um irmão mais novo e está aqui, preste atenção nesse exemplo. Muitas vezes, quando você é afrontado por alguém, até mesmo dentro da sua casa, você não precisa revidar a ofensa para você tratar daquilo na sua vida. Davi olha para Eliabe e fala: mas o que eu estou fazendo? Só estou conversando, fica tranquilo, não vou atrapalhar. Davi então continua tomando conhecimento daquela situação, e o versículo 21 diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou o chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do próprio filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até a porta de Ecrom. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim.
até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo Davi voltou, depois de ter matado o filisteu. Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de Jessé, teu servo, que é de Belém. Cara, eu li todo esse episódio, ele é claro entre si, porque a lição que nós vamos extrair daqui é bem simples para a nossa vida. Diante da mesma circunstância, do mesmo desafio, do mesmo gigante, nós temos um exército todo, de um lado, que enxergava aquilo como um problema. E do outro lado estava apenas um rapaz novo, que não tinha ainda idade para ser soldado. A Bíblia diz que era ruivo, de boa aparência, um guerreiro ali, bonitão, que olha para aquela circunstância e fala: isso para mim não é um problema. Isso aqui para mim vai ser uma oportunidade. Como nós estamos lutando as nossas guerras? Como nós estamos lidando com aqueles problemas que tiram a nossa paz? Nós estamos enxergando esses problemas numa perspectiva que veio para atrasar a nossa vida, para nos derrubar e para acabar com a gente? Ou nós estamos enxergando isso como oportunidades para crescer naquilo que Deus tem para as nossas vidas? Nenhum soldado, querido, é forjado, nenhum soldado cresce, nenhuma pessoa consegue vencer sem ser forjado nas escolas da vida. São diante das batalhas que nós vamos enfrentando que nós temos oportunidade de nos aperfeiçoarmos. E aqui, queridos, nós temos duas reações totalmente diferentes diante do mesmo caso. E o que determinou isso? Foi a visão daqueles homens. Um grupo de pessoas estava enxergando toda aquela dificuldade a partir de uma visão humana. Eles não conseguiam enxergar além daquilo que os seus olhos estavam vendo. Mas teve uma outra pessoa que enxergou aquela situação numa visão de Deus. Quem tem problema aqui? Quem está passando por alguma dificuldade? Quem tem desafios aqui que olha e fala: pastor, tem coisas aqui que, puxa vida, está tirando a minha paz, eu olho para esse problema aqui, está sendo um grande desafio. Tem alguém? Levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. O que vai determinar, querido, onde você vai chegar não é o tamanho do problema, mas é a visão que você tem diante dessa circunstância que Deus te colocou. É assim que eu luto as minhas guerras. Que tipo de luta nós estamos travando? Vai depender da nossa visão. Agora, olha só, presta atenção no que eu vou dizer para você. A visão que nós temos, ela apenas não nos revela o que nós estamos enxergando. A nossa visão determina e revela quem nós somos. Aquilo que eu enxergo, aquilo que eu olho, aquilo que eu observo, aquilo que eu consigo contemplar e entender, na verdade não está revelando apenas a minha capacidade de perceber os fatos. Na verdade, isso revela quem eu sou, o que tem dentro do meu coração, o que está acontecendo aqui dentro. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Como eu enxergo o amor de Deus pela minha vida? Algumas semanas atrás eu estava conversando com um pai pelo telefone, ele não estava aqui, estava em Curitiba, vivendo uma situação muito difícil. A pergunta era: pastor, onde está Deus? Por que eu estou passando por isso que eu estou passando? Por que as coisas estão difíceis? Veja, querido, tudo gira em torno da maneira como nós enxergamos os desafios. Quais são os gigantes que estão te atormentando? Às vezes nós passamos por alguns problemas. Às vezes nós vamos enfrentar dificuldades. Mas é nesse momento, querido, que Deus espera que você e eu tenhamos uma visão que possa estar acima dessa visão comum que o exército de Israel teve aqui no momento. Porque o que acontece, querido, diante da batalha, diante do gigante, se nós tivermos uma visão natural, há 3 reações que vão acontecer de forma muito natural.
A primeira delas, querida, é que diante do gigante, vendo-o numa visão natural, nós vamos nos sentir ameaçados. Quantas vezes estamos diante de um problema e choramos? Quantas vezes estamos diante de um problema e questionamos o amor de Deus porque nos sentimos ameaçados? Aquilo vem e tem o poder de te ameaçar a ponto de te amedrontar e de você não conseguir avançar. Você para por causa daquilo. Se você está enfrentando um problema, enxergando esse problema numa visão natural, esse gigante pode te ameaçar. A segunda reação natural, querido, é que uma pessoa que tem uma visão natural de um problema, de um gigante, ela se sente oprimida por aquele gigante. Olha o que aconteceu com o exército do povo de Deus. Eles estavam ali, mas em momento algum eles olharam para cima e eles entenderam que Deus poderia dar a vitória. Eles se sentiram oprimidos, eles não conseguiam enxergar a saída. Quantas vezes, diante de problemas, dificuldades, nós queremos chutar o balde, porque nós nos sentimos tão oprimidos, nós não conseguimos enxergar solução para aquela dificuldade. Por quê? Porque o problema está na nossa visão, a maneira como nós estamos vendo o fato. Há uma terceira reação natural, quando nós enxergamos, querido, o problema, o gigante, numa visão natural, em vez de avançar, nós acabamos recuando, nós nos amedrontamos. Em vez de subir, em vez de avançar, em vez de crescer, nós decidimos dar um passo atrás. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Existem circunstâncias da vida que não existe atalho. Não tem como, ou você avança, ou você recua. Ou você supera aquela dificuldade, ou a tua vida dá uma estagnada. E quanto mais cedo você entender isso, vai ser melhor. Por quê, querido? Porque você vai ter possibilidades de superar aquela adversidade logo e avançar. Mas se o teu coração se fecha e você não consegue entender o que Deus pode fazer, você corre o risco de, em vez de enfrentar, você recuar. Será que nessa noite não existem alguns problemas que têm feito você e eu recuarmos? Deus está querendo fazer algo na nossa vida e nos dando grandes oportunidades, mas a gente não consegue enxergar isso. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver, queridos, que diante de um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre houve problemas. Não foram homens e mulheres de Deus porque tudo na vida deles deu certo. Pelo contrário, se tornaram grandes homens e grandes mulheres de Deus porque as dificuldades vieram. Mas em vez de recuarem, eles avançaram. Agora eu convido você a olhar comigo para esse texto e observar que em vez de uma visão natural, nós precisamos ter uma visão divina. Se a visão natural, ela gera ameaça, nós nos sentimos oprimidos e acabamos recuando. Na visão divina, quando você se depara com um problema ou com um gigante, aquilo provoca uma motivação em você. Essa é a primeira reação. Você está diante de um problema. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa na igreja que ela apontou um problema e, na verdade, ela não estava apontando um problema, ela estava reclamando de algo que estava acontecendo. Olha, você está vendo isso? E na hora eu falei, glória a Deus por isso. Ela levou um susto. Mas por que glória a Deus? Porque é nesse problema que a gente pode ver a manifestação de Deus acontecendo no nosso meio. Glória a Deus que esse problema está acontecendo aqui. Glória a Deus que está aqui diante dos nossos olhos, porque isso é uma oportunidade de a gente ver o sobrenatural de Deus. Se Deus nos permitiu lidar com essa circunstância, é porque Ele quer nos capacitar. Querido, o mesmo problema, só que visões opostas. Quando nós enxergamos o problema, a adversidade, numa perspectiva divina, quando você surge a dificuldade, você se sente motivado. Foi o que aconteceu com Davi. Davi no campo de batalha, olha, vê tudo o que está acontecendo, toma conhecimento, fica observando, conversa com um, conversa com outro. Naquele momento chega pessoas ainda da sua própria família, de dentro da sua casa, para desanimá-lo. Mas um problema, uma dificuldade diante de um homem ou de uma mulher que vê as coisas como Deus vê, ele tem motivação para enfrentar aquela dificuldade. Algo que chama a minha atenção, Davi aqui provavelmente no final da sua adolescência, vivendo essa experiência, é isso que marca, queridos, essa fase tão legal da vida, porque aqui, queridos, nós temos a oportunidade, é diante das adversidades da vida, que a gente, às vezes, querido, tem a grande oportunidade de ver o sobrenatural de Deus acontecendo conosco.
Por isso, se você está passando por um problema ou por uma adversidade, não desanime, mas que isso possa gerar no teu coração, motivação para você avançar, crescer, porque Deus tem algo a fazer através da sua vida. Uma outra reação, queridos, quando acontece, nós enxergamos os problemas a partir de uma visão divina, os gigantes soam como ótimas oportunidades. Havia uma promessa sobre a vida de Davi, ele já havia sido ungido rei nessa época. Ele sabia o que Deus tinha confiado a ele. E quando ele lida com esse problema, quando ele está diante dessa situação, a princípio ele não tem nada a ver com aquilo. Mas ele fala, aqui há uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para eu me promover? Não. Oportunidade para que o nome de Deus seja honrado e seja glorificado na minha vida. E através da minha vida. Preste atenção nisso. Pastor, eu estou diante de um problema, é oportunidade para eu crescer, para eu avançar. Querido, o nosso crescimento, o nosso avanço precisa promover o quê? Uma honra para que o nome de Deus seja honrado e seja glorificado através da nossa vida. Não é uma circunstância centrada em nós mesmos, de forma que nós podemos dizer, não, eu tenho uma força, eu vou conseguir. Mas é uma oportunidade de eu olhar para aquilo e falar, essa oportunidade, o nome de Deus vai ser honrado e glorificado através da minha vida. Davi, quando viu aquilo, e ele fala, não, é hoje que essa galera vai saber que existe Deus em Israel. Às vezes lá na tua sala, querido, de aula, você pode bater a mão no peito e falar, não, essa galera vai saber quem eu sou. Essa galera vai saber de quem eu sou filho, o que acontece na minha vida. Cara, você pode ser filho de uma boa família, você pode ter um pai ocupando uma posição importante, mas preste atenção, você foi chamado para quê? Para honrar e glorificar o nome do Senhor. Você não precisa ter o teu nome reconhecido no meio de todas as pessoas que te cercam. O que você precisa, querido, é ter um coração disposto, aberto e um comportamento que glorifique o nome do Senhor. Davi estava ali e ele falou, não, diante dessa oportunidade, o nome do Senhor vai ser honrado e glorificado. Em terceiro lugar, na visão divina, os gigantes são como portas abertas. Os homens estavam olhando, enxergando aquela situação e mesmo sabendo que havia um prêmio, uma recompensa para quem enfrentasse o problema, todo mundo se esquivou. Mas quando Davi viu, Davi falou, não, eu vou encarar. Todas as lutas, querido, que nós enfrentamos, todas as adversidades que tocarem as nossas vidas, o desejo de Deus não é que a gente recue, o desejo de Deus é que a gente avance. E talvez você hoje está diante de uma porta que o Senhor está abrindo para você. Por que o pastor Anderson está aqui? Querido, eu tenho convicção que cheguei aqui porque um dia uma dificuldade muito grande bateu a porta da minha casa, da minha família. Talvez se nós não tivéssemos passado pela dificuldade lá atrás, há quase 30 anos atrás, que meu pai e minha mãe enfrentou, talvez eu não estaria aqui. Mas foi naquela dificuldade que a minha família começou a viver, que houve uma necessidade de buscar ajuda, e nós nos encontramos com o Senhor, e com o Senhor superamos aquela dificuldade. Então, às vezes, presta atenção, você olha e tem um problema lá dentro da tua casa, não se desespere achando que Deus te abandonou, às vezes Deus quer se revelar para você no meio daquele problema. É assim que nós lutamos as nossas guerras, sabendo que Deus pode se manifestar naquelas circunstâncias, através da minha vida, para que o nome dele seja honrado e seja glorificado. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você olhasse para esse exemplo, tomasse uma postura de dizer, Senhor, eu quero enxergar tudo na minha vida a partir do Senhor. Por que Davi não ficou intimidado? Davi tinha uma paixão em promover a honra de Deus. Quando você olha para a vida de Davi, você vê Davi, um coração sincero diante do Senhor, muitas vezes rasgado diante do Senhor, até enfrentando as suas lutas pessoais, mas havia no coração de Davi um desejo de honrar o Senhor, um desejo de ver a manifestação do Senhor, um desejo de ver, querido Deus, crescendo. Na vida de Davi sempre foi assim.
E é assim que Deus quer se manifestar a nós. Davi também, queridos, tinha os seus olhos nas recompensas. Presta atenção, não recompensas terrenas. Embora Davi sabia que havia um prêmio para aquele que enfrentasse Golias, mas o coração de Davi não estava nisso. O coração de Davi estava nas recompensas que vêm do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, Ele guia a minha vida às águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Qual era a recompensa que Davi sabia que pesava sobre ele, ou que estava sobre ele? Era a presença do próprio Deus na sua vida. Querido, coloca os teus olhos nisso. Sabe, olhe para as recompensas. Qual é a recompensa que nós temos quando nós decidimos enxergar e enfrentar as coisas como Deus quer? A recompensa disso é saber que Deus estará conosco, que não vai nos faltar nada, que a presença dEle vai nos sustentar em todos os momentos. Davi tinha confiança em Deus, e Davi também sabia que não era dele mesmo uma força, mas essa força vinha do Senhor. Como que nós estamos enxergando os gigantes? Como Saul e o exército de Israel, ou como Davi? O meu desejo nessa noite é que nós possamos olhar para as nossas vidas. Tem problema? Puxa, pastor, tem muito problema, muita dificuldade. Glória a Deus por esses problemas, porque é através deles que eu vou crescer. É através deles que eu vou ver o amor de Deus sendo aperfeiçoado na minha vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta: você está passando por algum problema? Tem algum gigante te atormentando? Tem alguma coisa que está tirando a tua paz? Talvez é essa situação que está tirando a tua paz, que Deus está querendo promover um grande milagre e te ajudar a ver o sobrenatural dele acontecendo na tua vida. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Há um teólogo comentando o capítulo 17 que nós lemos, do primeiro livro de Samuel, que ele diz o seguinte: todos os gigantes de Deus foram homens fracos e pequenos, que fizeram grandes coisas para ele, pois contaram como certo que o Senhor estaria ao seu lado. O que vai fazer diferença não é o tamanho do gigante, mas é a maneira como nós enxergamos as circunstâncias que estão perto de nós. Sabe, querido, a nossa geração ela tem o privilégio de ver o sobrenatural de Deus acontecendo em muitas áreas. Eu creio que Deus nos plantou nessa época porque Ele tem propósitos maravilhosos para manifestar na nossa vida. Mas tudo vai depender não daquilo que Deus quer fazer, não daquilo que Ele vai ou não vai fazer, mas da maneira como nós enxergamos. Por isso, nessa noite eu quero dizer isso para você. Te desafio. Coloca os teus olhos no Senhor. Você está passando por um problema, não recue, avance. Está enfrentando alguma dificuldade. Talvez as lutas estão deixando você desanimado. Pastor, às vezes eu tenho vontade de parar, sabe? Tá complicado, tá difícil. Às vezes eu tenho vontade de chutar o balde porque está tão complicado, tão difícil. Irmão, se você chutar o balde, isso não vai resolver. Mas se você continuar buscando no Senhor e pedindo para o Senhor ampliar a tua visão, enxergar as coisas como Ele deseja que você enxergue, você vai ver que aquele problema vai se tornar pequenininho. Davi foi, queridos, fantástico, porque os olhos de Davi sempre estiveram no Senhor. E perante o Senhor, aquele gigante era pequeno. Davi pegou 5 pedras e foi diante daquele gigante. Essa tarde eu estava lendo esse texto pensando nisso, mas por que 5 pedras? É interessante que eu já vi muita coisa, mas algo que Deus testificou no meu coração foi isso. Davi falou: não, eu vou pegar 5 pedras, porque eu sei que aquele gigante vai cair. Se vai ser na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta, eu não sei, mas ele vai cair.
Sabe o que isso me ensina? É que Deus não está olhando para a nossa performance, mas é para a motivação que há no nosso coração. Eu desejo de perseverar e dizer, não, esse gigante vai cair, porque eu sei que Deus está comigo. Às vezes você vai tirar uma pedra e talvez o gigante não vai cair. Mas continue, avance. Se for preciso, atire a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Mas vai chegar uma hora que aquele gigante vai cair. Um dos gigantes que me atormentou durante a minha adolescência foi saber que o meu pai não era convertido. E meu pai era muito revoltado com a igreja por várias situações que havia acontecido na história dele. Isso gerou muito problema dentro da minha casa. Quantas vezes eu saía de um culto como esse aqui, chegava em casa, pegava meu pai, que tinha tomado umas cajibrina, e ele ficava meio nervoso, às vezes alcoolizado. Acabava discutindo com a minha mãe, brigando comigo, com as minhas irmãs. Era uma confusão dentro de casa. Quantas vezes eu saía daqui, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor vai salvar meu pai, eu sei que o Senhor vai libertar o meu pai, eu sei que as coisas dentro da minha casa vão mudar. E olha, queridos, quantas pedras foram atiradas através da oração para que aquela circunstância mudasse. E um dia mudou. Teve um dia que eu saí daqui, eu falei assim para Deus, falei, Deus, eu creio que o Senhor é soberano, maravilhoso, eu creio que o Senhor pode tudo. Eu tenho convicção, já experimentei o amor de Deus, mas eu estou conformado, porque se lá na casa dos meus pais as coisas não mudarem, eu sei que meu pai tem um coração tão duro que eu entendo, vou entender. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar revoltado, mas eu sei que o Senhor pode. Eu cheguei em alguns momentos da minha vida a expressar isso, e de repente, diante de uma circunstância um dia, batendo um papo com meu pai, os olhos começam a se encher de lágrimas, meu pai começa a chorar, e eu já era um pastor nessa época. Aí naquele momento eu falei, pai, agora eu não vou falar como filho, eu vou falar como pastor. Está na hora do Senhor entregar sua vida para Jesus, fazer um concerto. Meu pai abraçou a fé, meu pai se reconciliou com Deus, e aquele gigante que atormentou a minha família por muitos anos, quanta confusão, ele caiu por terra. Deus pode fazer isso na tua vida. Não existe circunstâncias maiores do que o nosso Deus. Por isso nessa noite coloca os teus olhos nele. Pode ser que na primeira pedra o gigante caia como caiu Golias, mas se ele não cair na primeira, continue até que ele caia, e você possa levantar as mãos e dizer, Deus me deu a vitória, a Ele seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus maravilhoso, eu te agradeço por essa noite, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu quero, a semelhança do apóstolo Paulo, dizer ao Senhor que nós te agradecemos até pelos problemas, até pelos dias difíceis. Porque são através dos dias difíceis, dos gigantes, dos problemas, das dificuldades, que o teu amor se aperfeiçoa em nós. Obrigado, meu Deus, porque em ti nós temos a vitória. Em ti, meu Deus, nós sabemos que somos mais do que vencedores. E nessa noite, meu Deus, eu quero pedir isso ao Senhor. Amplia, meu Deus, a visão dessa geração. Amplia, meu Deus, o alcance dos nossos olhos. Que nós possamos enxergar tudo, meu Deus, não apenas da maneira como as pessoas dessa terra enxergam, mas que nós possamos enxergar a partir dos olhos do Senhor. Quantas histórias, meu Deus, de grandes manifestações e poderes sobrenaturais do Senhor aconteceram sobre a face da terra a partir de situações muito difíceis. E nós queremos ter essa mesma ousadia diante dos problemas que nos afligem. Nós sabemos que a vitória do Senhor se manifestará. Por isso, meu Deus, alcança cada coração que está aqui e planta em nós, meu Deus, essa motivação que havia no coração de Davi. Planta em nós, meu Deus, essa ousadia. Meu Deus, quantas vezes o inimigo, o Pai, cega os nossos olhos, atinge, Pai Santo, a nossa visão, tirando de nós essa capacidade de enxergar as coisas como o Senhor vê. Abre os nossos olhos, Pai, e nos ajuda a contemplar
quem Tu és, o Teu poder. Ah, meu Deus, que nós possamos enxergar, Pai Santo, segundo a Tua vontade, e que os gigantes caiam, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala, Deus te fez um vencedor. Através da sua vida, muitos gigantes vão cair, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de grande vitória na presença do Senhor.